boa noite. Hoje, em nosso programa Literatura Local, que é uma parceria da Academia Passo Fundense de Letras com a Câmara de Vereadores. Hoje, nesse programa, nós temos uma pessoa realmente relevante para a comunidade de Passo Fundo, principalmente na área de medicina. Temos o prazer, então, de saudá-lo. Boa noite, Dr. Madaloso. Boa noite, professor Agostinho. Eu agradeço o convite e espero trazer alguma coisa da minha vivência nesses longos, mais de 50 anos de medicina que exerço nessa cidade. É alguma vivência, realmente, porque nós temos os livros que o Dr. Madaloso já publicou na área da medicina, por exemplo, Fatos Relevantes da História da Medicina, Breve História da Medicina, Medicina da UPF, que é muito importante, e também a História da Academia, bem como um livro de geriatria que trabalha a questão do envelhecimento com saúde, né? Dr. Madaloso, o que lhe trouxe, lhe fez escrever tão bem e tanto sobre a questão da história da medicina? Realmente o que acontece é que eu tenho observado em minhas viagens que o Brasil é um país onde não se preocupa com a história. E a história é muito importante porque ela baliza a orientação para os novos seguirem o caminho daqueles que tiveram sucesso. Então, nós, por exemplo, um belo dia, eu que era um dos que compunha a comissão dos que fundaram a Faculdade de Medicina da UPF, me dei em conta que eu era o único que estava vivo, os outros tinham falecido. E eu digo, se eu não contar alguma coisa do que, como é que foi a fundação, como é que foi os trâmites, as dificuldades, isso não vai desaparecer, porque quem conta depois não conta o que viveu, né? Então, assim, foi o primeiro livro que eu escrevi, que foi sobre a história da Faculdade de Medicina. Esse livro eu comecei a pesquisar e 3, 4 meses não tinha conseguido nada, porque eu tenho ocupação da minha profissão. Aí eu fui ao professor Evaldino Tasca e fiz uma parceria com ele. Então ele fez a pesquisa, porque a Faculdade de Medicina foi criada num terceiro momento. Houve 2 oportunidades onde se tentou criar a faculdade, mas o Ministério da Educação naquele tempo era muito rigoroso e como o Passo Fundo não preenchia os critérios do corpo docente, foi negado as 2 vezes. E essa terceira vez começou em 1968, em junho de 68, quando o ministro Tarso Dutra reuniu a Associação Médica lá no Tours Hotel e propôs a criação da faculdade. E ele disse que voltaria em 2 meses para ver a nossa decisão. Na ocasião, nós éramos 37 médicos que podiam compor o corpo docente da faculdade, não mais do que isso. Havia alguns que estavam já retirados, outros não tinham mais interesse. Então, quando o Tarso Dutra voltou, nós dissemos, olha, está difícil só com 37 médicos, né? Aí ele disse, não, se eu não criar aqui, eu vou criar em Erechim ou Cruz Alta. Porque na ocasião, Erechim e Cruz Alta tinham uma área médica semelhante a de Passo Fundo. Então nós dissemos, não, então vamos fazer aqui. E aí foi nomeada uma comissão, eu era o mais jovem da turma ali, e começamos a trabalhar, né? E realmente isso de 68 até fim de 69, fizemos trabalho, muitas reuniões, muitas viagens, e conseguimos instalar a Faculdade de Medicina em 1970. É interessante, né, Dr. Madaloso, a presença de Tarso Dutra, né, provocando a instalação de uma faculdade de medicina. Eu acho que ele foi muito importante e ele foi enfático. Eu quero interiorizar a medicina, porque naquele tempo só tinha a faculdade da URGS e basicamente a de Santa Maria, né? Uhum. As outras estavam todas em formação, né? Então,
não só ele criou aqui, como ele criou em Caxias, em Pelotas e posteriormente em Rio Grande, né? E além disso aí, ele permitiu a criação de mais uma faculdade em Porto Alegre, que foi a faculdade da PUC, que a faculdade da PUC, Caxias, Pelotas e a nossa são contemporâneas, né? É interessante a agilidade que o senhor com os seus colegas tiveram para preparar todo o trâmite, né? Porque não é fácil, né? Era muito difícil e nós tivemos, na verdade, o apoio dos reitores e vice-reitor, principalmente o padre Alcides, que era um homem entendido desse assunto. Então ele nos ajudou muito. Agora o que acontece assim, é que nós tínhamos de compor os médicos daqui de Passo Fundo, que já tinham sido tentados como professores das áreas básicas, já não tinham sido aceitas. Então nós tivemos de procurar outros professores, como o doutor Petraco. Na verdade, eram 6 membros da comissão. Dos 6 membros, 3 eram muito ocupados, tinham muita atividade. Então ficaram só 3 trabalhando. O doutor Paulo Zambuja, que era um entusiasta, o doutor Petraco é o outro, e eu, que por estar chegando há pouco tempo, tinha pouco serviço no meu consultório. E aí nós começamos a trabalhar. O doutor Paulo Zambuja, 3, 4 meses depois, teve um infarto e pediu para não trabalhar, porque ele não teria condições físicas. Então ficou o doutor Petraco e eu. E quando tinha de procurar um professor de anatomia. Então o doutor Petraco tinha uma clientela muito grande e me encarregava a mim ir a Porto Alegre. Em Porto Alegre, nós achamos lá uma pessoa de extrema importância para a universidade, para a faculdade, que foi o professor Tuís Condic. O Tuís Condic, eu chegava lá, ele tinha sido meu patrono na turma médica, e dizia: professor, eu preciso de um professor de anatomia. Ele me pegava pela mão, me levava lá e arrumava o professor de anatomia. Ali um tempo ia lá, professor de fisiologia, ele fazia a mesma coisa. Ele era o meu vínculo, e foi ele que nos permitiu formar o curso básico. Tanto é que, na ocasião, na Faculdade de Medicina tinha o 2º melhor curso básico do Estado, porque era quase todos professores da URGS. É interessante, nós, para psicologia e outros cursos, também aproveitamos a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, nos ajudou bastante. Mas, doutor Madaloso, saltando da Faculdade de Medicina, no qual o senhor foi também diretor, não foi? Fui durante 14 anos, fui 14 diretor. anos. 2 anos vice-diretor e 14 anos e 40 professor. Tem uma experiência muito interessante. Vamos fazer um salto, então, da história da Faculdade de Medicina para a medicina em Passo Fundo. Também o senhor tem uma participação relevante, né, na perspectiva e na história, né, da medicina em Passo Fundo. Eu gostaria, com certeza, os telespectadores também saber, tem momentos importantes, eu acho, nessa história da medicina. Essa história que foi feito este livro ele é feito por mim e pelo historiador Marco Damian. Na mesma situação, ele mais pesquisou e eu complementava os detalhes, né? Então, nesse livro, nós começamos a estudar como se constituíam os médicos de Passo Fundo. Passo Fundo, na verdade, no começo da história dele, né, que foi pelo Cabo Neves, o Cabo Neves abriu a terra dele para outras pessoas se assentar, mas vamos dizer, até 1842, não tinha médico em Passo Fundo. Em 1842 chegou o primeiro médico em Passo Fundo, que era o Dr. Bastide. Ele veio de Cruz Alta. E ele ficou pouco tempo, porque naquele tempo o costume era assim, o médico se formava, não havia residência médica, ele ia para um pequeno lugar e praticava ali um tempo e depois ele ia para uma cidade maior. Então os médicos na ocasião, Cruz Alta era a referência. Então eles vinham aqui, ficavam 1 ano, 2 anos, e iam depois, voltavam para Cruz Alta ou para Porto Alegre. Então esse Bastide ficou uns 3 anos, e aí chegou um outro médico, que era um inglês, Dr. George Munchen. O Dr. George Munchen chegou aqui em 1845.
Ele trabalhou uns 2 anos aqui, depois foi para Lagoa. Hoje nós temos diversos médicos ligados a descendentes do Dr. Jorge Murgen. Inclusive nós temos em Passo Fundo um cirurgião plástico que tem o nome Jorge Murgen, né? Uhum. E depois veio logo, algum tempo depois, um outro médico que era alemão. Porque entenda-se, naquele tempo, o Brasil tinha só 2 faculdades, né? Que era Salvador e Rio de Janeiro. E esse médico que veio, o alemão, era Luiz Morsch, um sobrenome mais complicado. Ele veio aqui, casou com a filha do Adam Schell e se estabeleceu aqui. Inclusive o filho dele era um médico prático. Aí houve um fator importante na história do Rio Grande, que houve uma constituição baseada no positivismo do Auguste Comte. E nessa constituição dizia o seguinte, que o sujeito podia fazer a profissão que ele quisesse desde que ele se registrasse nos órgãos competentes. Então começaram a aparecer muita gente fazendo medicina, né? E isso criou uma irritação para os médicos que tinham feito curso no Rio de Janeiro, no Salvador, com dificuldades, custos grandes. E esses médicos começaram a se movimentar. Então, a Constituição foi em 1892, em 1898 eles fizeram a Faculdade de Medicina de Porto Alegre, que foi a terceira do Brasil, né? E aí começaram a se formar médicos aqui. O primeiro médico que se formou e que veio trabalhar, que era passofundense, foi Nicolau de Araújo Vergueiro. Ele chegou aqui em 1906, janeiro de 1906. Para ver como era difícil, o Vergueiro tem um diário que ele escreveu, ele dizia o seguinte, que ele tinha passado 1 mês, não tinha tido nenhum cliente. E ele já estava pronto para ir embora. Não. Porque os clientes iam naqueles médicos práticos que eu já estava acostumado, né? E tinha diversos deles, né? Farmacêuticos, médicos práticos, charlatães, etc., né? E aí, então, uma criança com difteria passou por 2 desses práticos e não deu certo. Aí um deles, até debochando, já dizendo que a criança não tinha mais volta, né? Ele disse, vai lá no médico novo ver se ele resolve. Isso está descrito pelo Nicolau Araújo Vergueiro. E ela foi lá, e ela estava com difteria, né? Que é o Krupp, né? E ele tinha trazido umas ampolas de soro antidiftérico. Mas tinha de fazer a injeção. E até então, foi em fevereiro de 1906, não tinha sido feito nenhuma injeção em ser humano aqui no Brasil, no Passo Fundo. Ah, que extraordinário. Aí ele propôs, vamos fazer um soro. Aí os familiares, não, vai furar a pele da menina, onde você viu, né? E depois ele convenceu, daí fez o primeiro soro, o segundo, no terceiro a menina curou. Que beleza. E aí então, foi aí que ele deslanchou como médico, né? Mas veja as dificuldades que eles tinham, né? Eu, inclusive, acompanho muito o estudo sobre a educação em Passo Fundo. E Nicolau de Araújo Vergueiro trabalhou sobre a educação também em Passo Fundo, então ele teve uma influência decisiva na quantidade de escolas que ele criou, a partir principalmente de 1930, acho que foi, que realmente Passo Fundo teve um salto de qualidade, porque ele também foi deputado, né? Não, o Nicolau foi médico, foi prefeito, foi deputado estadual e deputado federal. Certamente ele é o médico que mais impactou a medicina e a sociedade em Passo Fundo. E ele era um homem muito metódico, ele tem a vida dele é descrita em anais. O Instituto Histórico ganhou da família todo o acervo bibliográfico do Nicolau Vergueiro, né? Em homenagem a ele, a Academia Passofundense de Medicina criou uma medalha, que é a maior honraria que um médico pode receber aqui na região, que é a medalha Nicolau de Araújo Vergueiro. Certo. Só para observar assim, 2 fatores interessantes. Então, até 1920, a medicina ia muito devagar. Os médicos vinham, trabalhavam uns dias aqui, talvez meses, e iam embora para outra cidade. Certo, doutor Madaloso. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois retornaremos
contemplando a questão da medicina em Passo Fundo. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Bom, dando continuidade à história da medicina em Passo Fundo, peço ao Dr. Carlos que dê continuidade a falar sobre essa história, principalmente a partir de 1920. Então, até 1920, a medicina era inexpressiva. Os médicos que vinham aqui pouco ficavam, à exceção do Dr. Nicolau Vergueiro, que veio para ficar, pois ele era filho de Passo Fundo. Aí, se criou em 1914 o Hospital da Cidade, pelo Antonino Xavier de Oliveira. Em 1918, pelo padre Iop, Rafael Iop, da Matriz Conceição, ele criou o Hospital São Vicente. Com a criação desses dois hospitais, Passo Fundo ficou atrativo. Então, na década de 20, chegaram muitos médicos, sendo médicos até italianos, médicos uruguaios, e que aqui, então, cresceu a medicina em Passo Fundo. Então, na minha visão, há dois momentos históricos em que a medicina de Passo Fundo dá um salto. 1920 e 1970. A primeira com a criação dos hospitais, 1970 com a criação da Faculdade de Medicina. Então, ali foi dois saltos que fez com que Passo Fundo hoje seja esse centro médico que é o... Certo. E, doutor Madaloso, o senhor faria algum destaque, além desses dois momentos, de pessoas, de médicos que realmente, além do médico citado, Nicolau de Araújo Vergueiro, mas tiveram outros médicos importantes, né, que deram, vamos dizer, qualidade, ou demonstraram qualidade e fizeram acontecer a qualidade? Sim, nós tivemos, assim, eu vou referir os médicos mais antigos. Nós tivemos, sim, por exemplo, o Dr. Secundino Ademar Petraco, o Dr. Jovino Freitas, o Dr. Sabino Arias, né? O Dr. Luiz Felipe da Cunha, que era um oftalmologista que veio do Rio de Janeiro. Nós tivemos um médico que trabalhou aqui, Remy Toscano, e ele saiu daqui para ser o médico, ele foi convocado para ser o médico do presidente Juscelino Kubitschek. E ele viveu em Brasília até seu falecimento. Uhum. Então, Passo Fundo realmente teve assim médicos muito importantes, né? E a partir de 1960 começaram a vir médicos novos. Porque, por exemplo, eu cheguei em Passo Fundo em fim de 64. Naquela ocasião, os médicos, para vir para a cidade maior, ele passava um tempo na cidade menor. E até essa explicação, por que eles não ficavam em Passo Fundo? Porque Passo Fundo era inexpressivo. Então eles vinham aqui, treinavam 3 anos, 4 anos e iam para Porto Alegre, para Cruz Alta, para Santa Maria, qualquer cidade maior. E aqui também os médicos, que quando o Passo Fundo já ficou maior, os médicos passavam por uma cidade menor. Por exemplo, Sabino Arias passou por Ernestina, o Sérgio Lango passou por Chapada, Dr. Albuquerque passou por Soledade e assim em diante. E quando eu cheguei, eu não fiz essa passagem, eu vim direto para cá. E isso não foi uma coisa muito aceita pelos médicos. Tanto é que eu tive muito pouco apoio dos médicos que aqui estavam, mesmo tendo um cunhado médico. Eu tive um apoio do Dr. Paulo Fragomeni, que me deu um emprego no Sandu, e do Dr. Hélio Ferreira, que me apoiou muito. Hélio Ferreira era uma pessoa bondosa, muito bondosa. Mas eu levei um tempo para que a turma aceitasse o fato de eu vir direto para Passo Fundo. Certo.
E depois de mim, então, vieram outros médicos, como também especialistas, o Dr. Rudar, Rui Donadulce, Afonso Eck, Paulo Santos, né? E aí nós sentimos o que é ter a dificuldade de entrar numa cidade onde existe reserva de mercado, né? Então esse grupo, tendo passado por essa dificuldade, criou uma nova filosofia. Vamos trazer as pessoas para Passo Fundo, não importa que ele faça a minha especialidade, eu tenho de ser melhor que ele. A concorrência não é boa, não é ruim, a concorrência é boa. Então, a partir desse grupo, quando esse grupo começou a assumir, a partir de 1970, assumir funções de destaque, diretor de hospital, diretor de associação médica, então se criou essa filosofia e Passo Fundo é hoje, provavelmente, a cidade com o espírito mais aberto para a entrada de médicos novos do Brasil. Que bom. Mas o senhor estava falando sobre a criação da Faculdade de Medicina e da universidade. Pode-se dizer que realmente a criação da Faculdade de Medicina motivou uma transformação significativa? Eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei em Passo Fundo, tinha 3 hospitais, os 3 tinham o mesmo tamanho. Número de leitos, assim. O hospital municipal era mais adiantado, era mais evoluído, ele tinha sala de recuperação, tinha 2 salas cirúrgicas, enquanto os outros não tinham sala de recuperação, só tinha uma sala cirúrgica. O hospital municipal tinha sido proposto por prefeito para ser o hospital de clínicas da faculdade, mas depois, por injunções políticas, a faculdade, a prefeitura não deixou a faculdade se instalar. E a faculdade se instalou, graças à ação do Dr. Cláudio, no Hospital São Vicente. E aí houve aquele crescimento do Hospital São Vicente, se distanciando dos outros. O Hospital da cidade também não queria muito aceitar a faculdade. Até quando o Dr. Preto assumiu o conselho, ele disse, não, vamos abrir o Hospital da cidade para a faculdade. E o que aconteceu com o Hospital da cidade? A partir daquele momento, cresceu e hoje essa maravilha do hospital que nós temos também, né? Então, realmente, eu acho que o fato importante foi a entrada do corpo docente, do estudo, do aluno que exige do médico mais atenção, etc. E outro fator importante foi que quando o governo militar, que é tão criticado, ele criou o Fundo Rural. O Fundo Rural foi o maior projeto de inclusão social do mundo, onde de um momento para o outro 60 milhões de pessoas que não tinham direito a nenhuma aposentadoria, nada, passaram a ter. E para atender essas pessoas, eles criaram o Fundo Rural, a área médica. Então havia o Fundo Rural local e o Fundo Rural regional. E o Ministério da Saúde encarregou o Passo Fundo, a universidade especificamente, de assumir o Fundo Rural Regional. E era uma região grande, pegava desde o norte do estado, Palmeira das Missões, Soledade até Guaporé, né? Então, assim, começaram a vir pessoas para cá que não vinham antes. Por exemplo, vinha uma pessoa lá, vamos supor, Derval Seco, outra vinha de Serafina Correia. E essas pessoas começaram a conhecer a medicina em Passo Fundo. E à medida que eles foram bem atendidos, eles começaram a se fidelizar a Passo Fundo. Então esse foi um momento muito importante, porque o Hospital São Vicente era um hospital muito bom, mas era um hospital praticamente local, né? Então esse ponto foi um momento onde que expandiu a influência do Hospital São Vicente. Mas, doutor Madaloso, existe também em Passo Fundo a Academia Passo Fundense de Medicina, né? E destaco também que o doutor Madaloso é membro da Academia Passo Fundense de Letras, mas o senhor também presidiu a Academia de Medicina. Sim. A academia foi uma ideia de alguns médicos e da Associação Médica de preservar a história de Passo Fundo. Então foi feito reuniões, de começo você pensou em fazer um museu, mas depois quem que cuidaria do museu? Depois foi proposta de diversas galerias, etc., mas teria o cuidado.
Então chegou-se à ideia da criação da Academia Passo Fundense de Medicina, que foi a primeira academia de uma cidade. Todas as outras são estaduais, né? Foi a primeira do Brasil de uma cidade, né? E se criou a academia, são compostas de 41 membros. Essa academia, ela tem mostrado que foi uma boa decisão, porque na verdade nós temos acompanhado pessoas que falecem e são feitos panegíricos, e é um momento muito agradável e muito importante para a família do homenageado, que se não tivesse isso seria esquecido. Por exemplo, a maior homenagem que você fez ao Padre Alcides, que foi uma pessoa importante na nossa profissão, ali nos apoiou, o momento mais importante de homenagem ao Padre Alcides foi feito pela Academia Passo Fundense de Medicina, né? E o que me agrada muito, eu já participei de 2 eventos panegíricos, né? Elogio ao falecido. E mostra a história de uma forma muito agradável, mostrando aspectos relevantes e aspectos assim muito agradáveis, entende? Mostrando realmente o tamanho humano, principalmente, daquele que é homenageado. Realmente eu acho que esse é o objetivo, é de fazer assim, mostrar para a família, principalmente, e para a sociedade, que ele foi importante na vida. Porque se não se faz isso, se esquece, né? Uhum. Inclusive nós temos esse livro, esse é o segundo livro da academia feito, né, que conta a história da academia. Nós temos uma seção ali que é o obituário, onde a gente procura lembrar todos os médicos que aqui passaram e faleceram, né? Uhum. Então eu acho que a maneira de ficar definitivo na história, porque se eu perguntar para uma pessoa quem foi o fulano, é surpreendentemente como a nossa memória é curta, vamos esquecendo, né? Esquecendo pessoas que a gente conviveu, se esquece, né? Eu acho importante esse elogio feito ao Padre Alcides, entende? E também o Veríssimo, o senhor citava Dom Cláudio Collin. Eu acho que realmente ele, na história da medicina de Passo Fundo, também foi muito importante. O senhor fez um rápido apanhado Sim. sobre a presença dele na construção, na instituição da Faculdade de Medicina. A dificuldade do Dom Cláudio Collin é que ele não tem familiar praticamente aqui, não. Uhum. Então fica difícil. Agora, quanto ao Dom Cláudio Collin, ele recebeu uma bela homenagem agora do São Vicente, que São Vicente inaugurou um maravilhoso centro de hemodiálise. Certamente um dos melhores do Brasil, né? E nominaram esse centro Centro Dom Cláudio Collin, porque na verdade o Dom Cláudio Collin, na fase final dele, ele tinha insuficiência renal e ele fez hemodiálise lá no centro. Certo, é muito importante, eu tenho um respeito muito grande por Dom Cláudio, não só na área da medicina, mas em todo sentido, na área de educação, principalmente na criação da universidade, quando ele criou a Sociedade Pró-Universidade, né? Aliás, o Consórcio Universitário Católico, que, juntando a Sociedade Pró-Universidade, formou-se, então, a universidade. Eu acho que realmente a presença de Dom Cláudio na área da medicina, na área da educação e na área, inclusive, agrícola, ele foi muito importante. Assistencial, né? Também, né? Todos os sentidos. Eu diria que o Dom Cláudio Collin foi o maior líder que nós tivemos dos últimos 50 anos. Eu acredito que seja. Mas, doutor Madaloso, eu gostaria de mostrar a minha admiração, porque o senhor é um escritor, né? Na verdade, está resgatando uma história muito importante, né? E eu tenho, assim, a pessoa que escreve e traz a público a vida das pessoas, é um respeito muito grande, porque a alma de uma pessoa, ela também se apresenta nos livros que o senhor, no caso, traz. Breve História da Medicina, Academia Passo Fundense de Medicina, fatos relevantes da história da medicina em Passo Fundo,
né? E também nós temos um livro que nós não citamos, que é Envelhecendo com Saúde, que eu acho que é, na verdade, um manual de geriatria, que é muito importante, né? Então nós temos realmente a Academia Passo Fundense de Letras se sente muito prestigiada, embora que não tenha escrito um livro de ficção, né, Dr. Madaloso? Mas é muito interessante considerar que o Freud, que também nunca escreveu uma poesia, nunca escreveu um romance, mas ele foi considerado um literato, né, em toda a Europa, recebeu prêmios, inclusive, pela qualidade da escrita. Eu gostaria, se não lhe dou uma medalha, mas meu elogio realmente por sua escrita. Então, nós gostaríamos de agradecer sua presença, estamos finalizando. Então, o senhor faz suas despedidas. Agradeço essa oportunidade, agradeço os exagerados elogios. Não, tanto. Bom, as provas estão aqui, doutor Madaloso. E, claro, a gente pretende continuar assim até o momento em que Deus nos permitir, né? Inclusive agora nós estamos fazendo um segundo livro de Envelhecendo Saúde, que não é um livro meu, é um livro da academia, para trazer outras áreas, porque aqui contempla principalmente a área da gastroenterologia, mas nós vamos, diversos acadêmicos da Academia de Medicina estão nos ajudando, e nós vamos, talvez até o fim do ano, publicar esse outro livro, que eu acho que é importante para a sociedade. Muito obrigado, doutor Madaloso. Uma boa noite aos telespectadores também.